Como vocês sabem, os aliados, e mais particularmente os Estados Unidos, nunca tiveram problemas em pegar o que funcionava da Alemanha e usar a seu favor, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Coisas como a MP-40 ou o conceito de metralhadora leve com a MG-42 são exemplos claros disso. Mas provavelmente não houve paradigma alemão mais eficaz do que os caça-tanques de casa-mata como os Stug 3 e 4. Esses tiveram uma média de baixas por veículo um pouco superior aos Panzer IV, custando 30% ou até 40% menos. Nenhum historiador se atreve a questionar o impacto dos caça-tanques de casa-mata na guerra, os quais permitiram à Alemanha manter as frentes estáveis, apesar de estar lutando contra as maiores potências industriais do mundo. Praticamente sozinhos, os soviéticos não hesitaram em copiar esse novo paradigma, tendo toda uma grande variedade de blindados destinados à destruição de tanques. E esses veículos se destacavam por não terem torre e por possuírem canhões monstruosamente gigantes? Isso levanta uma pergunta curiosa. Se os soviéticos fizeram isso, por que os americanos, ou melhor, os aliados ocidentais, não copiaram os caça-tanques sem torre? Já que, se fizermos uma breve análise visual dos caça-tanques americanos, eles não diferem muito de um tanque médio comum. Bom, hoje vamos responder essa pergunta, então é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Guns Club. Analisamos a estatística anterior sobre a relação de baixas pelos veículos mais produzidos pela Alemanha. Veremos que o Stug era tão eficaz quanto um Panzer IV, mas sem ter torre. Inclusive o Stug tinha uma efetividade excepcional. Em terrenos específicos, por exemplo, os Stug 3 fornecidos pelos alemães aos finlandeses, que se estima serem 54, derrotaram cerca de 300 tanques soviéticos, em sua maioria, modelos iniciais do T-34. Estamos falando de uma proporção de baixas de 5,47, o que é impressionante. Esse feito foi alcançado usando táticas de emboscada e ocultação. Faz algum sentido que a falta de torre não represente uma queda considerável na efetividade do blindado, pois realmente a torre não era tão importante? Na hora de fazer caça-tanques, um caça-tanque sem torre tinha um perfil muito baixo e por não ter torre, não havia tantas limitações. Na hora de colocar canhões maiores em chassis pequenos, não havia um anel para colocar uma torre, então o espaço disponível para instalar o canhão era o próprio chassi. Os soviéticos exploraram essa característica ao máximo, chegaram a existir caça-tanques soviéticos até mesmo de 152 mm. Um caça-tanque sem torre era mais leve, menor e por ter blindagem inclinada, em muitos casos eram verdadeiros ossos duros de roer. Só havia uma desvantagem. Não ter torre reduzia amplamente a efetividade quando se lutava em inferioridade numérica. Mas de qualquer forma, era raro que os tanques lutassem sozinhos. Não se podia usar um caça-tanque sem torre como um tanque normal entrando sozinho em cidades se um caça-tanque sem torre fosse usado para sua função. Ele não tinha desvantagens claras, como foi visto na Finlândia, por isso sua efetividade era quase igual à de um tanque normal. O fator preço era atraente demais para ser ignorado. Um Stug 3 custava 33 mil, enquanto um Panzer III com torre custava 42 mil dólares. Ou seja, você economiza 30% e obtém um blindado com canhão e capacidades melhores. Ou, por exemplo, vejamos o lado soviético, um KV-1 custava 300 mil rublos, enquanto um Su-152 custava 255 mil rublos. Isso quer dizer que os soviéticos economizavam quase 15% se decidissem construir um Su-152 em vez de um KV-1, e ainda recebiam um blindado com um canhão monstruoso de 152 mm capaz de derrotar qualquer coisa. As vantagens são imbatíveis. Agora, se ele era tão bom assim, por que não vimos veículos semelhantes entre os aliados ocidentais? Bem, o campeão que você viu na miniatura trata-se de um Stug 3 capturado na Batalha das Ardenas pela 74ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos. E até mesmo seus usuários tiveram o cuidado de colocar concreto e as insígnias para evitar fogo amigo, além dos Stug capturados na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sim, vimos veículos adaptados, próprios, pois antes do desembarque na Normandia, os aliados temiam a poderosa linha Siegfried. Defesas de 600 km espalhadas paralelamente, opostas à linha Maginot, que protegiam o acesso à Alemanha para atravessar essas defesas. Começariam a ser desenvolvidos blindados como o Tortoise, um canhão de assalto de 80 toneladas pensado principalmente para destruir fortificações. Seu conceito nasceu em 1943, mas chegou depois da guerra, o que fez com que não houvesse interesse em produzi-lo em massa.
Os americanos também criariam o T-28 super pesado, um poderoso caça-tanques de 86 toneladas praticamente inexpugnável, mas o seu desenvolvimento também se estenderia tanto que simplesmente não foi usado em combate durante a Segunda Guerra Mundial. E já depois da guerra, não havia muito incentivo para iniciar sua produção, principalmente com o surgimento dos MBTs mais eficientes. Apesar de que, em conceito, esses veículos sejam caça-tanques ao estilo Stug, não é a isso que nos referimos quando falamos do paradigma de caça-tanques Stug. Pegar um chassi que você já produz, colocar um canhão que também já produz e pronto, você tem um caça-tanques. Existiu o M7 Priest, que usava o chassi do M3 Lee e com ele fizeram artilharia autopropulsada. Mas estamos falando de carros de combate, veículos de muito mais demanda, que enfrentavam de frente a infantaria e blindados. E os americanos não adotaram esse conceito porque simplesmente não precisavam dele. Havia um ditado entre os soldados alemães para justificar sua retirada na guerra. Cada tanque alemão conta como 4 tanques aliados, mas eles simplesmente sempre têm 5. O caça-tanques de Casamata nasce da necessidade de baratear e acelerar a produção de blindados. Os soviéticos estavam em guerra desde 1941. Suas capacidades industriais, embora parcialmente maiores do que as alemãs sozinhas, não lhes davam uma vantagem considerável. Por isso, para se manterem na luta, tiveram que também começar a produzir blindados sem torretas para fabricar mais veículos blindados, um mal necessário. Os britânicos e os americanos não estavam em combate direto contra a Alemanha, pelo menos em seus próprios territórios, então podiam levar mais tempo na produção de blindados. No caso dos Estados Unidos, suas capacidades industriais eram gigantescas e sua produção de tanques não precisava ser otimizada. O M4 Sherman, do qual foram produzidos 50.000 durante todo o conflito, embora no início fosse um pouco limitado, era o tanque com o melhor custo-benefício por excelência. Certamente, eles poderiam ter feito caça-tanques sem torretas, como os Stug, usando o chassi do M4 Sherman e colocar quase o dobro de blindados em circulação. Mas será que os M4 Sherman realmente eram suficientes para suprir a demanda bélica? Não havia muitos mais do que o suficiente para vencer as linhas defensivas alemãs. Quando um M4 Sherman era danificado em combate, na manhã seguinte, a tripulação já tinha outro Sherman novinho. No entanto, os alemães precisavam reparar seus tanques à noite, até mesmo em pleno campo de batalha, já que a produção era insuficiente para repor os tanques danificados com tanques novos. As superiores capacidades industriais permitiram que os caça-tanques americanos fossem muito mais elaborados do que os alemães, muito parecidos com o que em alguns anos conheceríamos como tanques MBT. Tudo isso é um claro exemplo de que a guerra não se luta apenas nas trincheiras e nos campos, também se luta nas fábricas e nas fazendas. Por que havia aviões com cabos esticados na fuselagem durante a Segunda Guerra Mundial? Neste vídeo você verá a resposta. Obrigado por assistir e até mais.